Boa tarde. Agradeço ao presidente Marco Maia desta Casa e, na sua pessoa, cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes pela oportunidade de dirigir a palavra nesse momento delicado da economia mundial e, desde já, cumprimentar a excelente apresentação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, além de cumprimentar o ministro Aloysio Mercadante, o ex-ministro Maílson da Nóbrega e o presidente Inocêncio Oliveira, que também nos acompanha na mesa principal. E, desde já, entrar no assunto que nos traz aqui hoje, a preocupação que motiva essa reunião, tentando utilizar o menor tempo possível para poder usufruir também da oportunidade, da riqueza de ouvir os comentários dos seus parlamentares. Gostaria, em primeiro lugar, de situar em que ponto nós estamos desta crise. Diferentemente do que foi alegado, não se trata de uma crise nova ou de uma crise fortuita. Trata-se de mais um episódio da mesma crise iniciada não em 2008, mas urdida já no início dos anos 2000 por uma política de alta liquidez do presidente da Reserva Federal Americana, Alan Greenspan, na época pranteado como maestro das finanças mundiais e, na realidade, de fato, promovedor da maior bolha financeira de todos os tempos, que cruzou o Atlântico e foi se situar também na Europa e que resultou, essa é a parte que tem sido pouco divulgada, também num gravíssimo problema de competitividade para a economia norte-americana, na medida em que os americanos foram docemente trocando a sua capacidade de produzir industrialmente por uma capacidade nova de produzir apenas papéis de dívida que estão hoje acumulados nas mãos dos chineses, nas nossas mãos também, porque somos credores amplos, o quarto maior credor da dívida americana, e que, na soma, atinge a fantasmagórica quantia de quase 5 trilhões de dólares, que são hoje detidos por investidores institucionais fora dos Estados Unidos. Portanto, e isso é importante para nós, brasileiros, e logo se ficará claro isso, porque entregar a competitividade de um país para o exterior é o mais grave erro que um país pode produzir. E, portanto, nós devemos estar atentos, e creio que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que é um grande ministro, atento como já iniciou um processo com o projeto Brasil Maior e com o novo projeto que ele acaba de anunciar para as microempresas, um projeto que corresponde a uma verdadeira rede de proteção para a possibilidade de queda ainda maior da competitividade industrial brasileira. E digo mais, olhando o deputado Homero, não fosse pelos altíssimos e artificialmente altos preços das commodities minerais e agrícolas brasileiras, estaríamos nós aqui chorando a falta de competitividade dos produtos agrícolas. E, ministro Mantega, estivemos junto com o presidente Lula em 2006, na crise do grito do Ipiranga, quando o Mato Grosso achava que tinha quebrado e que tinha acabado, em 2006. E estamos juntos para tentar resolver um problema de crise, porque os preços tinham baixado a mais ou menos 6 dólares por bushel. Hoje estão ainda a 13 dólares e, portanto, a mais ou menos o dobro do preço em dólares daquela época. Esta é a razão principal de não estarmos no Brasil com um gravíssimo problema de competitividade. Portanto, ao mesmo tempo que saúdo o ministro da Fazenda e o governo da presidente Dilma, que está atento ao processo de deterioração da competitividade brasileira, alerto, em primeiro lugar, em respeitável discordância ao ministro Maílson, de que não se trata de uma crise amena, não se trata de algo que vai logo ser abrandado, e, pelo contrário, penso que vai haver um agravamento
desse processo, porque essa bolha financeira já se transferiu para os erários públicos, dos dois lados do Atlântico. E, portanto, é algo extremamente grave que está acontecendo e que demorará alguns anos para ser removido. E cito as palavras do insuspeito colega economista Kenneth Rogoff, que inclusive esteve no Instituto FHC há alguns meses dando uma palestra a respeito do seu livro, 800 anos de insensatez, porque é assim que agem os mercados, eles descontam otimisticamente situações que são gravíssimas para depois dizer que eles estão espantados com o tamanho daquela crise. Esse mesmo economista acaba de declarar no dia de hoje que os mercados mundiais podem se preparar para a segunda grande contração depois da Grande Depressão Americana. Trata-se mais uma opinião, mas é uma opinião extremamente qualificada de quem escreveu cerca de 800 páginas a respeito de 800 anos de folia e de insensatez financeira. Portanto, o Brasil, que está numa situação, goza de uma situação extremamente favorável, como disse o ministro, em que, inclusive, a sua relação entre dívida e PIB está estabilizada, e temo, ministro, que esteja estabilizada por pouco tempo, porque, como a relação entre o juro real e o PIB projetado já desfavorece o PIB em relação à taxa de juro real, matematicamente já se pode projetar que aquela tendência cadente tenderá a se inverter para uma tendência de alta da relação entre a dívida e o PIB, a menos que a taxa de juros real caia suficientemente para acompanhar uma evolução mais moderada do PIB. Portanto, já aferindo o tema de hoje, eu gostaria de, seguindo inclusive a excelência das transparências que o ministro outro dia apresentou numa oportunidade para o grupo das centenas de empresas em torno do LIDE, em que ele mostra esse panorama mundial, eu rapidamente reproduzir essa maneira inteligente de apresentar para mostrar como mundialmente, antes havia uma projeção do FMI azul de 3% de crescimento para os Estados Unidos, de 1,5% para a Europa, de 1,6% para o Japão, e hoje não preciso ler, os dados já são extremamente mais baixos, sendo que eu ainda temo que esses números estejam na relação do PIB entre o segundo semestre deste ano de 2011 e o primeiro de 2012, ainda extremamente favoráveis e róseos. E isso já se reflete, ministro, em relação ao nosso próprio PIB, que o senhor tinha corretamente avaliado em 4,5% e que nós já estamos reavaliando e nisso acompanhando também o mercado na direção dos 3,5%, assim como também a própria China já começa a moderar o seu altíssimo crescimento na direção de 8,5% e a Índia na direção de 7,5%. O problema principal já foi apresentado muito corretamente pelo ministro Mantega. Vai sobrar produto industrial e, eventualmente, vai sobrar produto mineral e agrícola nesse mercado. Vai sobrar navio para fazer frete e vai sobrar petróleo. E, neste momento, a competição predatória vai se instalar e o Brasil não está preparado ainda, mesmo com todos esses programas, para o tipo de pancada competitiva que ele está para receber. Em suma, essa grande recessão ou grande contração, nas palavras do economista Rogoff, ela começa com uma reavaliação do PIB mundial que corta, que ceifa 2 pontos de percentagem nos próximos meses e isso, obviamente, tem uma implicação extremamente grave para a frágil competitividade brasileira. O pior de tudo é que, na sequência, cria-se um círculo vicioso entre PIB, crédito, comércio, preços e, finalmente, rendas. Portanto, diferentemente do que tem comemorado o governo, essa fase mais eufórica do consumo no Brasil vai, primeiro, tender a uma certa estabilização e, como o governo tem sido atento em estabelecer medidas macroprudenciais, eu estou seguro de que nós vamos passar por um período até de estagnação do consumo, inclusive, eventualmente, na classe C.
Como superar isso, fazendo o Brasil pagar menos em relação a esse processo? Não existe outra fórmula a não ser competitividade, mais eficiência e mais empreendedorismo, razão pela qual saúdo as medidas tomadas hoje em relação aos microempresários e às pequenas e médias empresas, porque está aí a fonte vital deste empreendedorismo. Apenas ressalvo que é pouco, muito pouco, que eu acho que o governo, como disse o ministro numa outra oportunidade, deveria ser mais ousado e o próprio ministro talvez devesse desencavar aquilo que ele mesmo em 2008 fez, que foi apresentar uma visão um pouco mais ampla da sua própria reforma, que pode ser estabelecida e reestabelecida para este Congresso aprovar, sobre a forma de uma simplificação fiscal e, portanto, atacando o segundo item daquilo que ainda nos onera, além da pobreza que tem sido muito bem atacada nos últimos tempos, que são os impostos extremamente elevados, além da burocracia. Para que isso fique claro, nós apenas passarei rapidamente uma pesquisa que está sendo ultimada no Movimento Brasil Eficiente, que mostra rapidamente o que faz ainda a carga tributária com o brasileiro. Pegamos itens, e obviamente são itens iguais, para que eles são aqueles itens cuja comercialização ocorre em pelo menos esses 8 países, são 30 produtos, e vocês vão verificar na passada rápida que desde um automóvel mundialmente comercializado, um iPod, um videogame, então a situação é muito mais grave. Na grande maioria desses produtos, o Brasil, pela carga tributária, é um país infeliz. É um país que vive uma situação em que uma parte essencial da renda disponível é garfada e vai para o erário, onde ela eventualmente é desperdiçada. Nós devemos aumentar muito a eficiência. Aí eu estou apresentando ainda o tênis, né? E não é à toa que isso faz a festa hoje do turista brasileiro quando ele vai procurar esses produtos. Mas se a gente passa também para produtos de ampla utilização, como uma fralda descartável, e até mesmo quando a gente olha o livro, que tem uma imunidade tributária no papel, onde ele é publicado, nós verificamos que o Brasil praticamente está entre os mais onerosos. E até a batata, deputado Homero, ela também não é das mais baratas. Nós sabemos que a nossa cesta não é das mais elevadas. E, portanto, se nós pegarmos esses 30 produtos, nós vamos verificar, e aí sim, em relação ao índice médio 100, nós vamos verificar que nós estamos com mais de 30% na média de oneração em relação a esses produtos. Não sei se o ministro quer me interromper, por favor. Paulo, não se esqueça da manipulação cambial, porque aí o nosso câmbio está valorizado. Você está comparando com moedas, por exemplo, Estados Unidos e China, bota ali a diferença cambial para você ver que muda o preço. Exatamente. Não, a diferença... Sem negar o seu argumento. Exatamente, Mas tem que também colocar... O ministro está tecnicamente correto e ele está me cobrando, na realidade, que a gente faça o ajuste que ainda não foi feito para a margem PPP, a paridade de poder de compra das diversas moedas. Isso vai trazer essa diferença aqui em dólares, porque já está homogeneizado para dólares, certo? Mas em PPP, em paridade de poder de compra, essa diferença que nessa cesta chega a 50%, deve cair para cerca de 35%. De qualquer maneira, é algo sobre o qual nós devemos refletir. Não é esta administração que é responsável por esse estado de coisas. Certamente não é o ministro Manteiga que não gostaria de ter um sistema de preço no Brasil mais nivelado. Mas eu diria que a responsabilidade é sempre atribuída ao Congresso Nacional. Ainda ontem, o ex-presidente Lula atribuía no Recife, e o deputado Inocêncio que lá estava é prova disso, ao Congresso Nacional não ter sensibilidade para aprovar uma reforma tributária, não falemos mais de reforma, uma simplificação fiscal no Brasil, porque, na realidade, até as coisas boas que saem daqui denunciam o estado de alta complicação tributária em que vive o empresário brasileiro. Haja vista o quê?
o Simples Nacional e o Super Simples. Quando nós atribuímos o nome de Simples para essas vantagens que deveriam ser para todos os brasileiros, nós estamos denunciando que há uma parte do Brasil que vive a complicação tributária. Eu pergunto, por quê? É como se nós separássemos o Brasil entre aqueles que têm direito a viver sem inflação e pudéssemos separar uma parte do Brasil que teria que conviver com 2.000% de inflação. Quando a inflação caiu e nós tomamos jeito, a inflação caiu para todos e beneficiou principalmente as classes que precisavam de ter uma proteção contra a inflação e não tinham, que era a classe assalariada. Assim também acontecerá na tributação. Quando o Brasil tomar jeito, e é uma responsabilidade do Congresso Nacional e é uma oportunidade esta crise, é uma grande oportunidade para que a gente aumente o âmbito desta medida provisória que vai começar a ser votada e da resolução do Senado em relação ao interestadual do ICMS e tenhamos a criatividade de fazer ali mesmo a simplificação fiscal com a qual eu acho que o ministro Mantega compactuará. Com isso, e para começar a concluir, eu deixo o seguinte recado: o Brasil ainda é um modelo de alto consumo e baixa poupança, não compatível com o nível de competição que vai vir da Europa, dos Estados Unidos, muito mais pobres e muito mais agressivos. Não pensem que os Estados Unidos acabou, eles virão para cima de nós com salários mais baratos, ou melhor, custos salariais e custos de mão de obra mais baratos que no Brasil, e nós vamos ficar chupando o dedo se nós não tivermos essa competitividade, que terá que resultar num aumento, no final do dia, da taxa de investimento, um novo modelo. E é sobre isso, ministro, que está aí o desafio para todos nós brasileiros, sejamos da situação ou da oposição. É uma competição para quem apresentar as melhores ideias e ideias que possam ser aprovadas pelo Congresso Nacional, para trazer para 25%, o governo fala em 23%, timidamente, para 25% a taxa de investimento nacional e, quem sabe, para 6% o PIB. Para isso, nós temos que empacotar essas figurinhas, que são sempre muito simpáticas, eu coloco assim, é pouco para, de certa forma, dissuadir o caráter negativo que elas contêm, mas, ao mesmo tempo, para jocosamente lhes perguntar: o Brasil merece isso? Os outros países do mundo têm alguma coisa parecida com isso? Isso é exatamente igual, mudando o que precisa ser mudado, com os nossos 2.000% de inflação. A gente até sabia conviver criativamente com 2.000% de inflação. Agora, pergunta se hoje a gente tolera 10% de inflação. Não tolera mais, porque aprendemos que viver sem inflação é muito melhor do que saber criativamente conviver com 2.000%. Hoje nós criativamente fazemos das tripas coração empresários e trabalhadores para viver com esses monstros. Não vou fazer a apresentação dessa ideia da simplificação, mas apenas mostrar que ela é possível se o imposto de renda vier a financiar a Previdência Social, que o ministro Mantega, que ampliar o Simples, que já são 7 tributos, pegar esses 5 e jogar, como na sua proposta de 2008, num ICMS nacional, que passa de 27 legislações para uma legislação, que elimina o IPI, ministro. Este imposto anacrônico não devia existir. O senhor fez bem em desonerar até o final de 2012. O senhor devia desonerar até 2112. O IPI não devia mais existir. Ele devia ser integrado ao ICMS. Alguns me perguntarão das suas respectivas bases estaduais. E a arrecadação como fica? Esta é uma proposta que visa a neutralidade no final do dia da arrecadação de cada estado, de cada município da União Federal. Ela é, de início, apenas uma simplificação, para que os senhores votem isso em 4 semanas, para que não haja possibilidade de alguém dizer que vai perder ou tampouco que vai ganhar com esta reforma, que será eminentemente simplificadora. E ela é possível se nós acreditarmos que precisamos dela e precisamos da crise. A última ideia aqui é uma ideia mais generosa, que seria regulamentar, ministro, o artigo 68 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda há 11 anos que se responsabiliza o Congresso por isso.
onde se estabelece um fundo de gestão da Previdência Social e que poderia ser capitalizado com os 8% que o trabalhador aporta mensalmente e que poderia ser emprestado para a presidente Dilma para realizar o seu sonho de infraestrutura do PAC 2. Por que não? E fazer realmente dos brasileiros sócios da infraestrutura nacional e não apenas espectadores passivos do processo. Isso exige apenas uma disciplina do lado da despesa, que o ministro atentamente já está tendo, que seria controlar a expansão do gasto público em 2% reais, ou seja, estou falando que não há cortes de despesa, há apenas uma expansão do gasto real em 2%, o que propiciará um aumento da taxa de investimento e um grande resultado, que eu passo rapidamente, que traria em 10 anos a carga tributária formidavelmente para 30% do PIB. Isso significa que a nossa proposta para os senhores examinarem é ampliar as medidas que o próprio Executivo já encaminhou para este Congresso, ampliá-las no sentido de introduzir uma espécie de URV fiscal, ou seja, rodar o novo sistema de modo simulado, de forma que cada governador, cada prefeito saiba exatamente que não vai perder com isso, e, uma vez que estejam todos politicamente pacificados, votar essa simplificação que, de início, mantém a carga tributária e, a partir de 2014, começa a reduzi-la ao ensejo de um Conselho de Gestão Fiscal. Ministro, artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal cria o Conselho de Gestão Fiscal, que é exatamente o irmão gêmeo do Conselho Monetário. Não sei por que há 11 anos esse Conselho de Gestão Fiscal consta da lei maior da responsabilidade fiscal do Brasil e, estranhamente, não está ainda votado. O resultado final é que ou situação ou oposição, ou situação e oposição, demonstrando para o mundo inteiro que aqui nós temos harmonia política, poderão dar ao Brasil, em apenas 20 anos, um Brasil a mais. Eu não posso demonstrar aqui as contas, parece brincadeira, estaremos todos vivos, se Deus quiser, para checar se nós formos capazes, tivemos a grandeza de fazer o Brasil crescer até 6,5 trilhões, ou se conseguimos fazer o Brasil crescer até 10 trilhões. A diferença é o tamanho do Brasil de hoje, em apenas 20 anos. Isso está ao nosso alcance, depende de nós. Com mais cidadania política, com mais equidade, com mais competitividade. E a hora é essa, senhoras parlamentares e senhores parlamentares. Eu agradeço muito a oportunidade que o presidente desta Casa nos concede ao Movimento Brasil Eficiente, que, quero dizer, representa mais de 100 entidades da sociedade civil, Seção Federal da OAB, Ordem dos Economistas, federações de empresas, federações de trabalhadores, profissionais liberais, todos irmanados numa causa que aparece nas estatísticas políticas e de opinião pública. O Brasil quer imposto justo e nós esperamos que esta Casa dê a resposta rápida e eficiente para esse anseio da nossa nação brasileira. Muito obrigado. Por favor, Paulo, com a palavra. Paulo. Senhor presidente, eu gostaria de ser bastante econômico em matéria de formulações adicionais à rica explanação que foi feita pelas lideranças da Casa, apenas pontuando duas coisas que me vêm à mente neste momento. É que nós temos uma excelente oportunidade, repito o que disse antes, para, como disse o líder Cândido Vacarezza, aprofundar e enriquecer as medidas provisórias, resoluções do Senado que horas estão tramitando e, com generosidade e criatividade, ampliar aquilo que o governo ora propõe. E eu gostaria de pontuar que o ministro Maílson da Nóbrega está correto ao estabelecer que nós, de fato, não temos uma diferença quanto à avaliação da profundidade desta crise, tanto quanto da medida do quanto ela vai durar. Porque o que os governos fizeram até o presente momento, os que mais estão sofrendo na Europa e nos Estados Unidos, é ter pedalado
as consequências iniciais dessa crise, agravando os seus efeitos. Portanto, no cálculo desses 4 a 6 anos que normalmente dura uma crise financeira desta gravidade, temos que descontar os 3 anos que foram de pura pedalada financeira e de agravamento da crise. Portanto, temos que nos preparar no Brasil para pelo menos 4 anos bastante difíceis. E aí concluo, nós não podemos descontar a situação, e nisso convocaria o ministro Mantega, para abrir a sua caixa de criativa generosidade em matéria de política econômica para ser ainda mais generoso em relação às medidas que pode tomar. O Plano Brasil Maior é um excelente passo, mas ele ainda atinge cerca de 4% da receita da indústria, cerca de 8% dos salários pagos na indústria. É um grande passo, mas ainda é pequeno em relação a tudo que tem que ser atingido. E nós temos que ajudar o ministro, a meu ver, a acelerar a sua passada em relação a essa desoneração rumo à competitividade da indústria brasileira. E como disse, repito, hoje o problema está localizado na indústria, amanhã ele estará localizado até no agronegócio, no altamente competente e competitivo agronegócio brasileiro. Dependendo do grau de exposição que a nossa conta corrente externa apresentar, e nisso algumas das considerações do deputado Chico Alencar são corretas, nós temos um grau de exposição externo que está nesse momento camuflado pelos altos preços dos produtos minerais e agrícolas que, felizmente, têm nos bafejado com essa sorte quase metafísica que nos tem ajudado nos últimos anos. O Brasil, unido, precisa estar preparado para a normalidade sem os milagres que têm ocorrido a nosso favor. E essa preparação para um período de normalidade é que vai ser o grande teste da cidadania e o grande teste de criatividade deste Parlamento, senhor presidente. Muito obrigado.